E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa super aula? Já vou adiantar para você, quero que você já se prepare para essa super aula que realmente o professor preparou. Os pontos principais que você tem que saber vai estar constando nessa aula e faça sua matrícula. Não perca tempo, faça sua matrícula para o nosso reta final que vai começar dia 17 de junho, que serão 2 semanas alucinantes, preparando você para o 29º exame de ordem, ok? Então fica o convite, dia 17 de junho, presencial, reta final, aqui no Lar Concurso. Um abraço. Boa tarde, última aula novamente, mas não tem problema, semana que vem é a tarde toda, né, de civil. Aí eu vou pegar vocês um pouquinho menos cansados, né. Semana passada a gente começou a trabalhar falando sobre as pessoas naturais, trabalhamos desde o início da personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, cessação da incapacidade, morte presumida sem ausência, morte presumida com ausência e comoriência. Trabalhamos toda a primeira parte da parte geral. Agora a gente caminha para a segunda parte, que é o estudo dos fatos jurídicos e da prescrição e decadência, já adiantando que esse aqui, sem dúvidas, é um dos pontos mais cobrados em provas da OAB. Se você fizer aí um apanhado lá no que concursos, avaliando as questões, vocês vão observar o tanto que a FGV cobra acerca da invalidade dos negócios jurídicos, especialmente no que diz respeito aos defeitos do negócio, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credor e simulação, que a gente vai ver aqui. Só perde para a aula da semana que vem, que é obrigações. Obrigações é a matéria mais cobrada. Como não caiu nas duas últimas provas, a tendência de voltar nessa aqui é muito, muito grande. E é uma das matérias mais difíceis. Semana que vem a gente conversa sobre ela. Hoje falaremos sobre prescrição, sobre fato jurídico, prescrição e decadência. E nesse contexto, embora conceito, a gente primeiro precisa relembrar o significado de fato jurídico. E aí, conforme aprendemos lá no segundo semestre de Direito, Direito Civil 2, considera-se fato jurídico todo acontecimento relevante para o direito. Eu costumo dizer que esse conceito não explica muita coisa, porque fato é sinônimo de acontecimento e jurídico me remete para direito. Então, dizer que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito não explica muita coisa. De modo que a gente precisa identificar o que faz de um acontecimento ser relevante para o direito. E, nesse contexto, nós vamos dizer que são relevantes para o direito todo acontecimento capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos e relações jurídicas. Todo acontecimento capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direito será considerado relevante e, consequentemente, será considerado um fato jurídico. A grande questão é que existem várias espécies de fato jurídico. Na sua apostila, o gráfico já está montadinho, mas nós vamos montar aqui para ir identificando ponto a ponto. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar, extinguir direitos. Se não tiver essa aptidão, nós chamaremos de fato material. Então, o oposto ao fato jurídico é o chamado fato material, o fato ajurídico. O fato jurídico, ele se divide em dois primeiros grupos, ou duas primeiras espécies. O fato jurídico natural, só que dificilmente vai cair assim na sua prova, porque ele tem um outro nome, e esse outro nome você precisa guardar. Fato jurídico natural ou fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito. Já grave isso. Se eventualmente cair lá na sua prova, falando acerca do fato jurídico em sentido estrito, o enunciado está se referindo a fatos naturais. E no contraponto, nós temos os fatos humanos,
que são chamados de atos jurídicos. Atos jurídicos. Então, fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir e extinguir direitos, e ele inicialmente se divide em dois grupos. Fato jurídico em sentido estrito, que é o fato natural, e o fato humano, que é o ato jurídico. E o ponto que distingue um do outro é basicamente vontade. Vontade. Os fatos naturais são aqueles que, muito embora relevantes para o direito, não decorrem diretamente da vontade humana. Não tem, portanto, a influência direta da vontade humana como a sua causa, ao contrário dos atos jurídicos que decorrem imediatamente da manifestação de vontade humana. Os fatos jurídicos em sentido estrito dividem-se ainda em dois grupos: fatos jurídicos ordinários, fatos jurídicos em sentido estrito ordinários e fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários. E a diferença entre um e outro é exatamente o quão corriqueiro é. Antigamente nós falávamos que os ordinários são previsíveis e os extraordinários imprevisíveis. Já não dá mais para a gente usar essa distinção, vez que boa parte dos fatos jurídicos extraordinários tem como ser previstos. De modo que o que os distingue efetivamente é que os ordinários são comuns, são corriqueiros na vida em sociedade, e os extraordinários nem tanto. De modo que, se nós falarmos sobre o nascimento, por exemplo, o nascimento ele é um fato jurídico? Só que para ser fato jurídico tem que ser relevante para o direito. Então tem que criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Quais os efeitos do nascimento? Vimos na aula passada, à luz do artigo 2º do Código Civil, o nascimento determina o início da personalidade, ainda que personalidade material. E também determina ali capacidade de direito. A morte é fato jurídico? Sem dúvida alguma, porque a morte determina o fim da personalidade, artigo 6º, e a morte abre a sucessão. À luz do princípio de Sesini, no exato momento da morte é aberta a sucessão, transmite-se a propriedade da herança. Então, fato duplamente jurídico. Maioridade, igualmente, determina a aquisição da capacidade de fato. E são acontecimentos que não decorrem diretamente da vontade humana. E ocorrem diuturnamente. Então, fatos naturais ordinários. Os extraordinários, aqueles que são excepcionais, aluvião, avulsão, um terremoto, furacão e etc. Que põe fim a direitos. No contexto dos atos jurídicos, portanto, aqueles que decorrem da vontade humana, nós também teremos dois grupos. Os atos jurídicos lícitos, e os atos ilícitos. Obviamente, a gente não fala ato jurídico ilícito, Atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Os ilícitos vão também dividir aí em alguns grupos: administrativo, ambiental, e os dois que geram mais consequência: ato jurídico ilícito, ou melhor, ato ilícito civil e ato ilícito penal, daquela matériazinha secundária, Aquela matériazinha sem grande importância, mas que a gente tem que estudar para passar na OAB. Fazer o quê? Depois que vocês aprovarem, esquece. Enfim, o conceito de ato ilícito civil você vai encontrar lá no artigo 186. O artigo 186 vai me dizer: consideram-se atos ilícitos todos os acontecimentos decorrentes da vontade humana que causam dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Então ele vai dizer lá, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927 vai dizer, quem comete ato ilícito está obrigado a reparar. Ele é, portanto, fonte de responsabilidade civil. Os atos jurídicos lícitos, esses aqui é o que os que nos trazem maiores consequências. E nós dividimos em dois grandes grupos. Eu tenho os atos jurídicos lícitos, chamados de meramente lícitos, que também tem um outro nome, ato jurídico em sentido estrito, ato jurídico em sentido estrito, e aqui embaixo, no gráfico, nós vamos encontrar o famoso negócio jurídico. Negócio jurídico. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir, extinguir direitos. Os fatos jurídicos em sentido amplo dividem-se em fatos naturais, também chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Portanto, não confunda isso aqui em prova. Fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito, coisas distintas. Fato jurídico em sentido estrito é o fato natural, ordinário ou extraordinário, dependendo ali de quão comum, né, de quão corriqueiro é. Ato jurídico, aquele que decorre diretamente da vontade humana. Pode ser lícito ou ilícito. Se lícito, ato jurídico lícito pode ainda ser meramente lícito, também chamado de ato jurídico em sentido estrito. Portanto, não confunda. Fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito, ato jurídico em sentido amplo, ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Qual a diferença entre os dois, entre o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico? Os dois têm manifestação da vontade humana, porque senão não passariam por aqui. Então, os dois decorrem da manifestação da vontade humana. A diferença entre eles é que no ato jurídico em sentido estrito, o agente manifesta a sua vontade, mas não escolhe efeitos. O agente manifesta a vontade, mas não escolhe os efeitos dela decorrentes. No ato meramente lícito, no ato jurídico em sentido estrito, o agente manifesta a vontade, porque senão não passaria por aqui, né? Manifesta a vontade, mas não escolhe os efeitos. Os efeitos, eles são, nós vamos dizer, ex lege. Os efeitos decorrem da lei. Nesse caso, o indivíduo manifesta a vontade, se quiser, mas os efeitos dela decorrentes estão todos previstos na lei. Ou poderíamos dizer, aqui em cima, não tem autonomia privada. Não tem autonomia privada. O indivíduo manifesta a vontade, mas não delibera os efeitos dela decorrentes. Exemplo, reconhecimento voluntário de paternidade. Olha o nome, reconhecimento voluntário de paternidade. O indivíduo descobriu lá que a namorada está grávida, filho nasceu e ele voluntariamente o reconhece como seu filho. Ele não pode manifestar essa vontade e determinar que vai, por exemplo, pagar a pensão só a partir do 5º ano. Não, os efeitos da filiação estão todos previstos na lei. Então ele manifesta a vontade se quiser. Mas os efeitos decorrentes da filiação estão lá previstos. Alguns vão citar ainda como exemplo, aula passada, emancipação voluntária.
que é aquela prestada por ambos os pais, através de escritura pública, sem homologação. Os pais não têm como emancipar o filho para alguns atos e não emancipar para outros. Ou seja, emancipando, a lei determina quais são as consequências do ato jurídico que foi ali manifestado, que foi ali celebrado. Renúncia da herança, aceitação da herança, protesto de título cambial, nós vamos ver aí vários outros. Ou seja, o indivíduo manifesta a vontade, os efeitos decorrem da lei. Já no negócio jurídico, o indivíduo manifesta a vontade e delibera os efeitos. Por isso nós afirmamos que ele é ex voluntate. Você manifesta a vontade e delibera os efeitos. Ou seja, ele faz isso, portanto, com autonomia privada. Com autonomia privada. Manifesta a vontade, escolhe os efeitos. Por isso que é aqui dentro que se encontram os negócios jurídicos por excelência, contratos. Dentro ali do contexto de negócio jurídico, é que nós vamos encontrar os contratos, é que a gente vai encontrar testamento, é que a gente vai encontrar casamento, né? Embora alguns joguem o casamento ali em cima, a maioria entende que é negócio jurídico. Enfim, o indivíduo manifesta a vontade e delibera os efeitos dela decorrentes. Talvez, quando vocês estudaram essa matéria, o professor deve ter incluído mais um na história aqui, né, em razão do qual, ou em relação ao qual, tem muita discussão, inclusive se faz parte desse gráfico ou não. Tem uma boa parte da doutrina que inclui, outra tanta que não inclui. Como o legislador não fala sobre, há uma discussão, inclusive, acerca da existência desse instituto. Mas melhor a gente pecar por excesso, né? Então vamos colocar ele aqui, ó, que é o chamado ato-fato. Ato-fato jurídico. Então a gente pega pelo excesso. Coloca aqui. Ato-fato jurídico. Veja bem, a diferença do fato natural para o ato jurídico é que o fato natural não decorre da vontade humana. Não decorre da vontade humana. Enquanto que o ato jurídico decorre diretamente da vontade humana. Por que prefiro ficar com aqueles que colocam o ato-fato aqui? Pelo seguinte, o ato-fato, olha o detalhe, o ato-fato, ele se configura na atuação humana. Atuação humana. Só que a vontade ali manifestada, ela é abstraída pelo direito. Ou seja, o direito não se preocupa com a validade daquela vontade que foi ali manifestada. Então, fato natural não decorre da vontade, não tem vontade humana, zero. Ato jurídico tem vontade humana. E o ato-fato tem atuação. Eu preciso da atuação humana, por isso que ele é ato. Só que a vontade ali manifestada é absolutamente ignorada pelo direito. Porque, veja bem, daqui a pouquinho a gente começa a escalar a escada pontiana. E nós veremos, por exemplo, que um dos requisitos de validade do negócio jurídico é que o agente seja capaz. O negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação, é nulo. Como é que fica a situação daquela criança que compra merenda na escola? Tanto de ações declaratórias de nulidade proposta contra a escola, porque a mãe não foi lá para representar, né? Assim, aquilo ali a gente vai considerar como um ato-fato. Isso já é uma prática tão aceita pela sociedade que nós não interessamos pela validade ou não. Pela validade ou não. Tem atuação humana. Mas se essa vontade é livre, se não é, se o agente é capaz, se não é, não faz
diferença nenhuma. A gente não vai questionar a validade, né, desse instituto aqui central. Okay? Tudo isso aí está lá no seu material. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir. Ato-fato é aquele acontecimento que decorre da atuação humana, mas cuja intenção é abstraída, não me interessa a intenção. Né? Nesse caso, pouco importa se o indivíduo teve a intenção, teve a vontade de praticar o ato ou não. Ato meramente ilícito, que é o ato jurídico em sentido estrito, aquele que decorre da vontade, mas os efeitos estão previstos na lei, então eu manifesto sem autonomia. E os negócios jurídicos, categoria de atos lícitos, em que o indivíduo manifesta a vontade e escolhe os efeitos dela decorrentes. Obviamente que o assunto principal é negócio jurídico. Não temos dúvida nenhuma. Negócio jurídico, ato jurídico lícito, praticado em autonomia. Autonomia privada. O indivíduo manifesta a vontade e os efeitos dela decorrentes. E aí, quando a gente fala de negócio jurídico, teoria, talvez a teoria mais famosa do direito civil. É a teoria que a gente utiliza em obrigações, utiliza em contratos, a gente utiliza em responsabilidade civil, família, sucessões. Certamente a teoria mais importante do direito civil, que é a teoria da escada pontiana. Os planos do negócio jurídico. O Pontes de Miranda ensinava, e a lei foi criada em cima dessa tese, foi elaborada em cima dessa tese, que todos os negócios jurídicos, todos, devem ser analisados a partir de 3 planos. A partir de 3 planos, como eles são sequenciais, aí ficou conhecido como escada. 3 planos. Primeiro plano, plano da existência. Segundo plano, plano da validade. Terceiro plano, plano da eficácia. Plano da existência, validade e eficácia. Todo negócio jurídico a gente deve analisar a partir desses três planos. Eu tenho alguns elementos que são indispensáveis para que o negócio exista. 4. 4 são os elementos indispensáveis para que o negócio jurídico exista. Quais? Alguns colocam lá favo, para poder lembrar. Forma, agente, vontade e objeto. Eu costumo falar VOAF, vontade, objeto, agente, forma. Pode ser favo também, qualquer ordem que você quiser. Forma, agente, vontade e objeto. 4 elementos para que o negócio jurídico exista. Entenda o seguinte, por enquanto nós não estamos preocupados com essa forma, ser lícita ou não, agente capaz ou não. No plano da existência eu tenho substantivos vazios. Vazios. Para que o negócio jurídico exista, eu preciso de vontade, objeto, agente e forma. Ponto. Não me interessa se esse agente é capaz ou não. Se essa forma está prescrita na lei ou não. Substantivos vazios. Por que não nos interessa a qualificação? Porque a qualificação já é plano da validade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um contrato de compra e venda de drogas existe. Eu tenho vontade, objeto, agente, forma. Ele é nulo. Pela ilicitude do objeto. Mas existe. No segundo plano é que a gente vai qualificar. E aí, no segundo plano, a forma da existência, ela precisa ser prescrita ou não defesa em lei. Então, para que exista, eu preciso de forma.
para que o negócio jurídico seja válido, essa forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei. O agente da existência precisará ser capaz. Precisará ser capaz. Aqui entra a aula passada. Na aula passada nós vimos que o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz sem representação é nulo. Negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz sem assistência, anulável. Então, a capacidade ela já está aqui no plano da validade. O agente da existência tem que ser capaz. Em algumas situações, a capacidade não basta. Tá? Em algumas situações, nós vamos precisar de legitimação, que é o que a gente chama de capacidade especial. Por exemplo, eu, casado, não posso vender um bem imóvel sem outorgo uxória. Eu sou capaz, o comprador também é capaz. Só que a capacidade não basta, eu tenho que ser legitimado. E aí quem me legitima é minha esposa, prestando outorgo uxória. O pai que quer vender um bem para o filho, não interessa se eles são plenamente capazes. Para o ascendente vender um bem para um descendente, preciso do consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. Então, não basta capacidade, precisa de legitimação. Mas, em regra, capacidade. A vontade, ela precisa ser livre. Livre de vício. E o objeto, agora que é o problema do contrato de compra e venda de droga, né? Porque o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, exatamente. Determinado, determinável. Então, para que o negócio jurídico exista, forma, agente, vontade, objeto. Para que ele seja válido, a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Para que seja válido, o agente precisa ser capaz. A forma tem que ser livre. E o objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Mais uma vez, lá no seu material. Plano de existência, vontade, objeto, agente, forma. Plano da validade, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Forma prescrita ou não defesa em lei. Vontade livre e desimpedida. Chamo a atenção especial com relação à forma. Um destaque com relação à forma. Por quê? Porque o direito civil brasileiro, ele adota o chamado princípio da informalidade. Porque ele me diz ali, artigo 107, que a manifestação de vontade não dependerá de forma para sua validade, salvo quando a lei assim existir. Então, como regra, os contratos, os negócios jurídicos, eles são informais. Não à toa, tenho dúvida nenhuma, que boa parte dos contratos, mesmo verbais, existem e são válidos. Existem e são válidos. Vou ali no shopping, deixo meu carro estacionado. Contrato de depósito. Empresto meu carro para a Mariana aqui, contrato de comodato. Compro alguma coisa ali, contrato de compra e venda. Simples. Empresto um dinheiro aqui, contrato de mútuo. Em nenhuma dessas situações eu escrevi alguma coisa. Princípio da informalidade, artigo 107. Excepcionalmente, existem negócios jurídicos solenes, para os quais o legislador exige forma, como no artigo 108. No 107 ele diz, a manifestação de vontade não depende de forma, salvo quando a lei exigir. E aí no 108, ele vai me falar o seguinte, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Vocês bem sabem, já estão aí às portas da OAB, escritura pública não se confunde com registro, no caso do imóvel.
Escritura pública é um requisito de validade. O contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, celebrado sem escritura pública, é nulo. É nulo. Então, a escritura pública é requisito de validade. O registro é o que determina a transmissão da propriedade. Vocês se recordam, a propriedade do bem móvel transmite-se na tradição, na entrega. A propriedade do bem móvel é transmitida na tradição. A propriedade do bem imóvel é transmitida no registro. Aí veja como é que eu não posso confundir os atos. Escritura pública está no segundo degrau. É requisito de validade. O registro imobiliário vai determinar efeito. Já é terceiro degrau. Dois institutos, dois atos cartoriais absolutamente distintos. Ok? Perfeito. Já podemos falar sobre nulo e anulável? Ainda não, porque precisamos fechar aqui um detalhe. Esse cai muito. O negócio jurídico existente e válido, como regra, produz os efeitos. Se ele existe e é válido, como regra, ele produz os efeitos imediatamente. Excepcionalmente, é possível que entre o plano da validade e o plano da eficácia exista ali, num caso concreto, algo que a gente chama de elemento acidental. Então, como regra, se o negócio jurídico existe validamente, produz efeitos. É o que a gente vai chamar de contrato puro. Puro e simples. Puro e simples. Existe e é válido, produz efeitos. Excepcionalmente, é possível que, num caso concreto, exista um elemento acidental. Exista um elemento acidental. 3 são os elementos acidentais do negócio. Quais? Condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo. Elementos acidentais do negócio. Que diferença? Isso aqui são elementos essenciais. Todo negócio jurídico precisa ter esses 4 para existir e esses adjetivos para ser válidos, para serem válidos. São, portanto, elementos essenciais. Elementos essenciais. Condição, termo e encargo são elementos acidentais. Por quê? Porque não é sempre que tem. Não é sempre que tem. Como regra, se o negócio existe e é válido, ele produz efeitos. Excepcionalmente, pode acontecer desses efeitos serem obstados por algum desses 3 elementos acidentais. Qual a diferença entre eles? O que é condição? Como o aluno de Direito, desde o primeiro semestre, já gosta de encher linguiça, quando eu dou aula de fato jurídico, aí eu vou perguntar o que é condição para a teoria do fato jurídico. Responda em 3 palavras. Porque senão ele escreve lá um texto lá e depois eu tenho que corrigir junto com as 8 turmas. E aí lê um monte de abobrinha. Condição, em 3 palavras, evento futuro incerto. Evento futuro incerto. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. E o encargo é um ônus. O encargo é um ônus. Um ônus que normalmente é inserido em negócios jurídicos gratuitos. Normalmente o encargo ele acompanha negócio jurídico gratuito. Porque no contexto de autonomia privada, é muito difícil nós encontrarmos um negócio jurídico oneroso
ou seja, em que eu tenho prestação e contraprestação, e uma das partes ainda aceite e assumir o encargo. Estou vendendo o meu carro para a Mariana, e o encargo dela levar o meu filho na escola por 1 ano. Agora, se eu estou doando o meu carro para você com o encargo de levar o meu filho para a escola 1 ano, aí fica interessante, né? Então, o encargo, geralmente, ele vem acompanhado em negócios jurídicos gratuitos. Né? Portanto, como na OAB tem o costume de cair casos práticos, né? Se você vê ali uma doação, uma sessão gratuita, e a questão falar sobre elementos acidentais, há uma grande chance de ser encargo. É óbvio que você vai ter que analisar o seu enunciado um pouquinho melhor, mas já tem uma grande chance de ser encargo. Se o negócio jurídico ali, um negócio jurídico gratuito. Condição, evento futuro incerto, termo, evento futuro certo, encargo, ônus. Basta-nos isso? Não. Tem uma outra diferença entre os três que você precisa, se não entender, porque o nosso tempo é muito exíguo, aqui não vai ter saída, você vai ter que decorar. Tá? Qual que é? A condição, que pode ser suspensiva ou resolutiva, suspensiva quando determina o início, resolutiva quando determina o final dos efeitos. Quando a condição ela for suspensiva, ela impede, observe, a aquisição do direito. A aquisição do direito. Quando a condição for implementada, enquanto o evento não acontecer, o direito ele não é adquirido pela parte. Perceba, se eu faço um testamento sob condição, né, deixo aqui um testamento para Mariana sob condição. A condição que eu coloquei é que ela tem que ser aprovada num concurso de magistratura estadual. Ponto. O testamento ele é, por natureza, a termo, né? Porque os efeitos estão subordinados à morte, que é evento futuro certo. E aí eu coloquei uma condição. Nesse caso, se eu morrer e ela não tiver passado num concurso público ainda, os efeitos do testamento não serão produzidos. Estarão suspensos. Há necessidade dela passar no concurso público da magistratura estadual para receber o benefício que eu liberalmente a deixei. Se ela morrer antes de passar num concurso público da magistratura estadual, ela não recebeu a propriedade da herança. Então, aquilo que estava para ela reservado, vem para os meus herdeiros legítimos. Eu deixei 50% do que eu tenho para ela, sob condição. Morri. Se ela morrer antes de cumprir a condição, como a condição suspensiva impede a aquisição do direito, ela não era proprietária da herança. E aí, consequentemente, o que estava para ela reservado, vem para os meus herdeiros legítimos. Agora, se ela passou no concurso, foi comemorar lá, pá, no dia seguinte morreu. A condição foi implementada, ela adquiriu o direito. Vai para os herdeiros legítimos dela. Vai para os herdeiros legítimos dela. Então, a condição suspensiva, ela impede a aquisição. Né? Um exemplo que ficou muito famoso de condição suspensiva, quem foi meu aluno deve lembrar, já fiz menção algumas vezes em sala, foi aquela promoção da Casas Bahia na época da Copa do Mundo de 2014. Promoção Emoção em Dobro. Você compra uma televisão e se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, com mais R$1 você ganha outra. Né? Evento futuro incerto, negócio jurídico condicional. O seu direito à segunda só surge, só é adquirido se o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo. Como não aconteceu, evento futuro incerto, simplesmente deixa de existir. O termo, evento futuro certo, perceba, quando ele é inicial, ele não impede a aquisição, ele impede o exercício.
do direito. Grande exemplo de termo é o quê? Data. A maioria dos contratos eles são a termo. Porque eu vou firmar aqui um contrato de locação e eu coloco que esse contrato produzirá efeitos a partir do dia 15 de junho. Termo inicial. E se extinguirá no dia 15 de junho de 2022. Termo final. Se eu celebrei esse contrato hoje com a Mariana, ela já é locatária hoje. Ela já adquiriu os direitos decorrentes desse contrato hoje. Inclusive, hoje eu já não posso rescindir esse contrato unilateralmente. Porque ele já existe. Ela já adquiriu os direitos decorrentes desse contrato. O que ela não pode fazer é, hoje, exercer. O termo inicial, ele não impede a aquisição, ele impede o exercício do direito. O exercício do direito. E o encargo não impede nem aquisição e nem exercício. Se o encargo não for cumprido, ação revocatória. Mesmo exemplo do testamento. Eu deixei um testamento para ela sob condição. Se ela morrer antes da condição, ela não adquiriu o direito, o que estava para ela reservado vem para os meus herdeiros legítimos. O encargo não impede nem aquisição, nem exercício. Deixei um testamento para ela, atribuindo ali um terreno, desde que numa parte desse terreno ela construísse uma creche para atender as crianças carentes da região. Narrativa, inclusive, que já caiu em OAB. Desde que numa parte desse terreno ela construísse ali uma creche para atender as crianças da região. Beleza, encargo. Se eu morrer, quando eu morrer, ela adquire a propriedade do bem tão logo o meu falecimento. Se ela morrer antes de cumprir o encargo, ela já era dona. E aquele bem vai entrar no inventário dela para os herdeiros dela. A condição impede a aquisição. O encargo não. Se ela morrer, ainda que não tenha cumprido o encargo, já era dela, vai para os herdeiros dela. Obviamente que o encargo também vai. O encargo também vai. Os herdeiros dela vão ter que cumprir o encargo, sob pena de ação revocatória. Mas o direito já é dela. Isso tudo está na lei, você sabe. Você que está dando uma pesquisadinha em OAB, né, para poder realizar a sua prova, você sabe que a FGV tem uma prática, pelo menos 80% da prova é letra da lei. É letra da lei, pelo menos 80% da prova. Isso aqui tudo está na lei. Olha lá, artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio a evento futuro incerto. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico a condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito. A condição suspensiva, ela impede a aquisição do direito. Artigo 129. 129, 130, eu vou deixar para vocês lerem depois por causa do tempo. Vai falar sobre a condição ser implementada antes do evento futuro incerto, quando eu maliciosamente tento obstar, e 130 sobre o início do prazo prescricional. 131 e 136, no contexto do que nós estamos vendo. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício. Essa diferença você precisa saber, além da diferença conceitual. Condição é evento futuro incerto, pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando suspensiva, impede aquisição do direito. O termo, evento futuro certo, pode ser inicial ou final. Não impede a aquisição,
mas suspende o exercício, impede o exercício do direito. O encargo é um ônus, geralmente posto em negócios jurídicos gratuitos, doação com encargo. Só um detalhe para, eventualmente, você não se equivocar em prova. O encargo tem um outro nome, modo. Modo. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, doação modal é doação sob encargo. Doação modal é doação sob encargo. Impõe um ônus ao beneficiário. Não impede a aquisição e nem o exercício. Não impede a aquisição e nem o exercício do direito. Beleza. Montamos a nossa escada pontiana. Negócio jurídico existe. Se ele não preencher algum desses requisitos gerais, ou outro requisito específico que o legislador exigir, ele será inválido. Só que desde a aula passada, eu tenho falado sobre 2 graus de invalidade. É o negócio jurídico que encontra algum problema aqui no 2º degrau, ele vai ser considerado inválido. Só que eu tenho 2 graus de invalidade. Nulidade absoluta e nulidade relativa. Nulidade absoluta e nulidade relativa. Ou, como normalmente cai em prova, nulidade e anulabilidade. Existe um erro muito crasso, né? Vocês não vão cometer isso aqui de forma alguma na prática, de pessoas que usam as expressões nulo e anulável como se sinônimas fossem. E de forma alguma são. Nulo e anulável são 2 graus diferentes de invalidade. Negócio jurídico nulo não se confunde com negócio jurídico anulável. Os efeitos são diferentes. 2 graus. Nulidade absoluta, nulidade relativa. Se falta algum desses aqui, ele é inexistente. No 2º plano, tem problema? Nulo ou anulável. Quais são os negócios jurídicos nulo? Ou quais são as causas de nulidade? Mais uma vez, texto da lei. Artigo 166 do seu Código Civil. Artigo 166. Vai me trazer as causas de nulidade absoluta. E aí ele me diz, são nulos os negócios jurídicos celebrados por absolutamente incapaz, sem representação. Negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação, nulo. Quando for ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável o seu objeto. Né? Quando for ilícito, impossível, indeterminado, indeterminável o seu objeto. 3. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Quando não se revestir a forma prescrita em lei. Olha o artigo 108 de novo. Se eu vender um contrato, se eu vender um imóvel, melhor dizendo, por um contrato sem escritura pública, nulou, porque ali é forma. E o legislador está me dizendo que a falta de forma gera nulidade absoluta. Se um guri de 15 anos comprar um bem, nulo, absolutamente incapaz, sem representação. Compra e venda de drogas, nulo, objeto ilícito. Venda de um pedacinho da lua, né, nulo, objeto impossível. E nem tanto assim, né, que dá para questionar. Mas por hora sim. Né, não revestida a forma, nulo. Quando for preterida alguma solenidade que a lei exija, nulo. Nulo. Quando tiver por objetivo fraudar a lei, nulo. E quando a lei taxativamente o declarar. Porque esse rol do artigo 166 é um rol exemplificativo. Existem outras situações de nulidade absoluta, código afora. Por exemplo, o legislador vai dizer que, em contrato de adesão, a renúncia de direitos decorrentes do contrato gera nulidade absoluta. Então, se num contrato de adesão eu renuncio à garantia do vício redibitório, por exemplo, nulo. Renuncio à garantia da evicção, nulo. É o que o legislador está me falando, sempre que a lei assim o declarar. E aí, muita atenção com o artigo 167.
O legislador, no artigo 166, me traz ali várias situações de nulidade absoluta, e aí fecha dizendo, sempre que o legislador disser que é nulo. E no artigo 167 ele completa falando, também é nulo o negócio jurídico simulado. Também é nulo o negócio jurídico simulado. Vocês já vão saber por que a gente faz esse destaque especial. E as causas de anulabilidade? Essa aqui é moleza. Essa aqui é moleza. Negócio jurídico será anulável quando celebrado por relativamente incapaz, sem assistência. Vimos na aula passada. Lembrando que ninguém é relativamente incapaz tão só por ser portador de uma deficiência, né? Qualquer que seja, nós vimos na última aula. São relativamente incapazes, artigo 4º do Código Civil, maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Né? Não tem deficiência na história. Tá? Relativamente incapaz, sem assistência. E negócio jurídico eivado de vício, de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Por que eu pedi a sua atenção com relação à simulação? Porque nós temos 7 defeitos do negócio jurídico. Já vão aparecer. 7 defeitos. 5 vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E 2 vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Por que você tem que tomar um cuidado enorme? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores geram anulação do negócio. São causas de anulabilidade. Simulação, nulidade absoluta. Simulação é o único defeito do negócio jurídico que o torna nulo. Os outros 6 são causas de anulabilidade. Né? Mas aí veja bem, se eu estou diante de 2 graus distintos de invalidade, é necessário que nós tenhamos diferenças, né? Quais são as diferenças, quais são as principais diferenças entre um negócio jurídico nulo e um negócio jurídico anulável? Por que a gente não pode confundir esses 2 graus? Qual a diferença? Primeiro, o negócio jurídico nulo agride norma de ordem pública. Então, aqui o vício é mais sério. Aqui o vício é muito mais pesado do que no cenário da anulabilidade. Porque o negócio jurídico anulável agride preceito de ordem privada. E aí, olha as consequências. As consequências dessa primeira diferença. Como o negócio jurídico nulo agride preceito de ordem pública, ele se opera de pleno direito. Então, ele é reconhecido em ação declaratória. Declaratória. E a ação declaratória, você bem sabe, não tem prazo. Não tem prazo. O negócio jurídico nulo, ele agride preceito de ordem privada, ou de ordem pública, melhor dizendo, portanto, opera-se de pleno direito, é reconhecido em ação declaratória, e ele não convalesce pelo decurso do tempo. O negócio jurídico nulo não se submete a prazo. O negócio jurídico nulo não se submete a prazo. Não tem prazo decadencial no contexto da nulidade absoluta. Diferente na nulidade relativa, ou anulabilidade. Como agride preceito de ordem privada, ele não se opera de pleno direito. É necessária uma ação constitutiva, negativa. Porque eu quero desconstituir esse negócio jurídico. E as ações constitutivas, elas se submetem a prazos decadenciais. Não são prescricionais, decadenciais. Portanto, o negócio jurídico anulável, ele convalesce pelo decurso do tempo. Ele está sujeito a prazo. Se não for arguido dentro do prazo que o legislador me traz, ele se torna válido.
Né? Ano passado, talvez vocês recordem, né? Quem foi meu aluno certamente lembra, porque a gente falou bastante isso em sala, teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que concedeu metade da pensão por morte para a concubina do decújios. Ele tinha lá a sua esposa e tinha a amante com quem conviveu também durante 10, 11 anos. Né? E aí, quando do seu falecimento, a concubina propôs uma ação e perdeu na primeira instância. O Tribunal de Justiça nosso falou que, em razão dos 10 anos de convivência, e também porque a esposa sabia dela, né, era união estável. Né? Só que não tem como ter união estável de uma pessoa casada que não esteja separada de fato. É até possível ter união estável de alguém casado se estiver separado de fato. Separado de fato. Não fiz o divórcio, uma outra mulher união estável. Não foi o caso, porque ele tinha a esposa com a qual convivia e convivia também com a concubina. E aí o TJ deu lá metade da pensão para ela. E um dos fundamentos era, poxa, mas já são 10 anos de convivência, são 11 anos de convivência. Né? E um monte de gente fazendo essa defesa. Né? São 11 anos. Caríssimos desembargadores, eu estou diante de nulidade absoluta. Nulo não se submete a prazo. Podia ser 40 anos. O que é nulo não convalesce pelo decurso do tempo. Uma vez nulo, sempre nulo. Então eu não discuto. Exato, a gente tem que saber qual foi o fundamento que chegaram a isso, né? Porque nesse caso, a esposa não teria direito. Até porque já eram 3 anos, né? Não, mas o fato é mais do que 2, já me bastava. Né? Deve ter alguma peculiaridade ali, porque senão é um equívoco crasso. Equívoco crasso. Tem surgido decisões nesse sentido em TRFs. Esse aqui de dar metade da pensão para a concubina. Só que, por enquanto, chegou no STJ, cai. Chegou no STJ, cai. Exatamente. Mas aí o ponto de discussão é que não interessa tempo. Não interessa tempo. Se são 2 anos, 10 anos, 30 anos, eu estou diante de nulidade absoluta. Estou diante de nulidade absoluta. Aí alguns tentaram também falar assim, mas a esposa sabia dela. Ela sabia da esposa. Porque se ela não soubesse da esposa, dava para falar naquele... Lembra do casamento putativo? Que é aquele que, embora nulo, desconheça o vício. Então, o ponto não é a esposa saber dela, é ela saber da esposa. Né? Tempo não interessa, e a esposa saber dela também não. Estou diante de nulidade absoluta. Enfim... Anulável convalesce pelo decurso do tempo. Ainda, como o nulo é matéria de ordem pública, pode ser arguido por qualquer interessado e também pelo Ministério Público. Pode ser arguido por qualquer interessado, também pelo Ministério Público. O anulável não. Matéria de ordem privada, só os interessados podem alegar, podem arguir a anulabilidade. Não, nulidade absoluta. Falei lá no inicinho. Porque eu falei lá no inicinho. O nulo a gente chama de nulidade absoluta também. E o anulável, nulidade relativa. Exatamente. Né? Foi aqui no inicinho que eu... Eita, travou aqui. Aqui, ó. Eu tenho 2 graus de invalidade. Nulidade absoluta, que a gente chama só de nulidade, e nulidade relativa, que a gente também chama de anulabilidade.
né? Mas é bom. Não, é bom o questionamento porque pode cair das duas formas. Pode cair das duas formas. Tá? O absolutamente nulo, a gente só fala nulo. O relativamente nulo é o anulável. Né? Okay? O negócio jurídico nulo, como ele ofende ordem pública, o juiz deve reconhecer de ofício. Então, o juiz viu que o negócio jurídico é nulo, ele próprio declara. O anulável não, é ordem privada. Então, se o magistrado identificar que o negócio é anulável, quietinho, que não tem autorização para reconhecer de ofício. O nulo não pode ser confirmado pelas partes, mas ele pode ser convertido substancialmente. Tá? Isso aqui vocês tomam um cuidado enorme em prova, porque o nulo praticamente não tem salvação para ele. Praticamente não tem salvação para ele. Porque ofende norma de ordem pública, o Ministério Público pode arguir, qualquer interessado também pode, não se submete a prazo, portanto não convalesce no tempo, o juiz pode reconhecer de ofício, não pode ser confirmado, então o nulo praticamente não tem salvação para ele. E você pode colocar de vermelho aí no seu material, só tem uma saída. Uma saída. Que é o que a gente chama de conversão substancial. Eu vou mudar a própria natureza do negócio jurídico. Tá? Não dá tempo de a gente explicar a conversão substancial a fundo, mas você pode anotar aí. É a saída. Conversão substancial. Por exemplo, meu contrato de compra e venda, sem escritura pública, que é nulo, ser convertido numa promessa de compra e venda, que não precisa de escritura. Então, é a única saída, conversão substancial, mudar a natureza. Anulidade relativa, o negócio jurídico anulável, admite confirmação. Nulo produz efeitos erga omnes, anulável, inter partes. Nulo produz efeitos ex tunc e o anulável ex nunc. Nulo ex tunc, anulável ex nunc. Tudo na lei. Você pegar aí a partir do artigo 168, vai estar lá. A nulidade dos artigos antecedentes podem ser alegados por qualquer interessado, Ministério Público, quando lhe couber intervir. É o nulo. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer o negócio jurídico, ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido suprir. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, o negócio nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá esse. Isso aqui é conversão. O contrato de compra e venda meu é nulo, mas tem requisitos para ser promessa de compra e venda. Então, converto. Artigo 170. 172, o negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes. 77, a anulabilidade não tem efeito antes de julgado por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados podem alegar e aproveito exclusivamente aos que alegarem, salvo solidariedade e indivisibilidade. E para a gente caminhar para as questões, né, quis bater o tema inteiro para a gente fazer as questões. Último ponto sobre invalidade do negócio, defeitos. Esse aqui cai demais. Esse aqui cai demais. Quem fez a prova, a penúltima prova, deve lembrar, caiu simulação. A penúltima prova caiu simulação. E aí, se você for buscando as anteriores, estado de perigo, lesão, erro, sempre a FGV gosta de colocar algum desses defeitos na prova. E aí, primeiro ponto, nós temos 7 defeitos. 5 são vícios de consentimento. 2 sociais. Vícios de consentimento, eles se configuram quando? Quando a vontade que foi manifestada é diferente da vontade real. O que o indivíduo manifestou não era aquilo que ele realmente pretendia. Por isso que o vício é de consentimento.
Já o vício social, o indivíduo sabe exatamente o que está manifestando. Só que ele faz isso para prejudicar terceiro, por isso que é social. Ele sabe exatamente o que está manifestando, mas faz para prejudicar terceiro. Nesse contexto, são vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vícios sociais: fraude contra credores, simulação. E sempre lembrando, artigo 67, que a simulação gera nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Todos os outros, nulidade relativa, ou anulabilidade. Todos os outros. Simulação é o único que é causa de nulidade absoluta. Vamos a eles. Né? A exceção da simulação, que gera nulidade absoluta, todas as outras causas são de anulabilidade. E se são de anulabilidade, tem prazo. Tem prazo. Prazo não tem como errar. Porque o prazo para anular é 4 anos. Se um relativamente incapaz celebrou um negócio jurídico sem assistência, é anulável. Qual que é o prazo para anular? 4 anos. Celebrou um negócio jurídico por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, estado de perigo, anulável, 4 anos. Não tem prazo previsto na lei? 2. O prazo subsidiário é 2. Então, se você não lembrar de cabeça e tiver que chutar, chuta 4. É a mais provável de se acertar, né? Evidentemente que existem outros. Mas na maioria das vezes é 4 anos. O prazo. Eu tenho que tomar um certo cuidado com o início da contagem. Porque se o defeito, se o vício for incapacidade relativa, nós vimos na aula passada, o relativamente incapaz que celebrar um negócio jurídico sem assistente, anulável. 4 anos, a contar de quando ele completar 18. Só começa a contar quando ele completar 18. Se o vício, no caso concreto, é coação, 4 anos. Contados de quando cessar a coação. Cessar a coação. Se o vício é erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, 4 anos, contados da celebração do negócio. Então eu tenho que tomar um cuidado com o início. É 4 anos. Relativa à incapacidade, 4 anos de quando cessar a incapacidade. Portanto, em regra, 18, né? Quando ele completar 18. Coação, 4 anos depois de cessar a coação. Poxa, eu estou sendo coagido há 7 anos. Já perdi o prazo? Não contou nem um dia ainda. Não contou nem um dia ainda. Erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, 4 anos. A partir da celebração. Celebrou o contrato, começa a contar. Não tem prazo previsto na lei? Subsidiariamente, 2 anos. No seu material, tá lá a diferença, né? Por conta do tempo, a gente não consegue colocar todas, mas eu vou dar tentar dar uma explicadinha aqui para vocês identificarem prova. No erro, a grande característica do erro é o que? O indivíduo ele se equivoca sozinho. Sozinho. Quando eu busco anular um negócio jurídico por erro, eu estou alegando que eu celebrei o negócio com uma falsa percepção da realidade. Uma falsa ideia. Ninguém me levou ao equívoco. Eu errei sozinho. Não foi por influência da outra parte e nem por influência de um terceiro. Errei sozinho. O erro ele é muito parecido com o dolo. Qual que é a diferença do erro para o dolo? No dolo, eu erro por conta da atuação da outra parte. Por isso que a gente vai dizer que o dolo ele é o erro provocado. Eles são bem semelhantes. Falsa percepção da realidade. Exemplo ridículo que dá na doutrina, mas que serve de didática para a gente. Eu olhei para um relógio dourado, eu achei que era de ouro e comprei. Depois eu descobri que não era ouro. Erro. Falsa percepção da realidade. Vou anular o negócio por erro.
Agora, o vendedor me disse, é de ouro, e não é, dolo. O dolo é o erro provocado. Provocado pela outra parte ou por um terceiro. A coação dispensa comentário, ameaça. Só um detalhezinho. Coação é coação moral, tá? Coação moral. A coação física, o sujeito pegar lá e bater no outro para poder celebrar um contrato, a coação física, ela é causa de inexistência. É inexistência. Coação física a gente chama de coação vis absoluta. Gera inexistência. A coação que é causa de invalidade é coação moral. Eu celebrar um negócio por um fundado temor de dano a mim ou a alguém da minha família. Beleza. Erro e dolo são muito semelhantes. Diferença: no erro, o indivíduo se equivoca sozinho. Dolo, erro provocado. Coação dispensa comentário, é ameaça. Diferença de estado de perigo e lesão, que também são muito semelhantes. Nos dois casos, o que gera anulação é a prestação excessivamente desproporcional. Se na sua prova aparecer lá, por exemplo, que o indivíduo assumiu uma prestação excessivamente desproporcional ao da outra parte, eu paguei um valor muito mais caro do que o bem vale, por exemplo. É lesão ou estado de perigo. Porque nos dois casos, a questão é excessiva desproporção das prestações. Lá no erro e no dolo, é falsa percepção da realidade. Só que no erro eu erro sozinho, no dolo eu sou provocado. Na lesão e no estado de perigo, excessiva desproporção. Estou pagando muito caro por alguma coisa. Qual que é o ponto de diferença deles? Se envolver saúde, é estado de perigo. No estado de perigo, o sujeito ele assume uma prestação excessivamente onerosa para salvar a sua vida, ou para salvar a vida de alguém. Estado de perigo. E na lesão, é por inexperiência ou necessidade, mas necessidade que não tenha a ver com saúde, né? Estou enrolado em dívidas, estou precisando vender meus bens, eu vendi meu carro, que custa 60 mil por 10. Né? Você se aproveitando dessa situação. Lesão. Prestações excessivamente onerosas. Vamos às questões. Vamos lá para vocês colocarem isso aqui tudo em prática. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. Olha o detalhe. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe ofereceu um quarto por R$500. Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com os vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que 200 por um quarto naquela região. Sentindo-se injustiçado, procura um advogado. Sobre o caso narrado, com base no Código Civil, assinale a afirmativa correta. Primeiro, qual que é o defeito aqui? Lesão. Lesão, exato, desconhecimento, inexperiência. Ele está pagando R$500 por um quarto que não vale 200. Então, ele está assumindo uma prestação excessivamente onerosa, por inexperiência. Ou poderia ser por necessidade também. Lesão. Lembra, se o valor está muito diferente, é lesão ou estado de perigo. Como não envolve nada de saúde, lesão. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão, se José não concordar com a redução do proveito ou com oferta de suplemento suficiente. Ponto. Resolveu o problema. O negócio jurídico será nulo? Não, aqui é causa de anulabilidade. Anulabilidade. O negócio jurídico poderá ser anulado por coação? Não é coação. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro? Não. No erro, é uma falsa percepção da realidade, sem participação da outra parte. Sem da participação da outra parte. Cuidado para não confundir lesão com dolo também.
Por isso que, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Se a questão é o valor que está muito diferente, é lesão. Lesão ou estado de perigo. No erro e no dolo... no dolo, ele vai me trazer algumas informações como assim: falsa percepção da realidade, induzimento ardiloso. Tanto que lá no direito penal, ele se assemelha ao estelionato. Eu estou falando aqui para você que meu carro tem um monte de coisa que não tem. Eu estou te induzindo ao erro. Dolo. Dolo. Né? Exato. Né? A outra parte está sugerindo você a comprar um bem que, se você não soubesse, não compraria. Não compraria. Essa falsa informação é essencial para que você celebre o contrato. Porque se eu soubesse da realidade, eu não celebraria. Diferença de valores, lesão ou estado de perigo. Veja lá, durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito, que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto, né? Dirigiu? Estranho, tá bom. Dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, às vezes, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. Um passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que encontrava-se de férias. Diferença de valores. É lesão ou estado de perigo. Aqui envolve saúde. Estado de perigo. Estado de perigo. Nem lê tudo. Tenho tempo, tenho 80 questões para responder, né? Não, se já tiver no final, aí você não lê tudo, não. Se tiver tempo, você lê tudo. Vai que, né? Juliana foi avisada que seu filho Marcos sofreu um terrível acidente de carro em uma cidade com poucos recursos no interior do Ceará, e que ele está correndo risco de morte devido a um grave traumatismo craniano. Diante dessa notícia, Juliana celebrou um contrato de prestação de serviços médicos em valores exorbitantes, muito superiores aos praticados habitualmente, para que a única equipe de médicos especializados da cidade assuma o tratamento do seu filho. O negócio jurídico pode ser anulado por vício de consentimento, denominado estado de perigo, no prazo prescricional de 4 anos, a contar da data da celebração do contrato. B. O negócio jurídico celebrado por Juliana é nulo por vício resultante de dolo, tendo em vista o fato de que a equipe médica tinha ciência da situação de Marcos e se valeu de tal condição para fixar honorários. C. O contrato de prestação de serviço médico é anulável por vício resultante de estado de perigo, no prazo decadencial de 4 anos, contados da data de celebração do contrato, ou o contrato celebrado por Juliana é nulo por vício resultante de lesão. A ou C? Essa aqui você lê inteiro. Essa aqui você lê inteiro. Porque o erro da A está só aqui, ó, prescricional. O prazo é decadencial. O prazo é decadencial. Né? Demais. Trocar decadência. Da mesma forma que nulo e anulável não se confundem, prescrição e decadência também não. Né? Maria Clara, então com 18 anos, animada com a conquista da carteira de habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava no início de sua carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara, para verificar o estado de conservação do carro, o proprietário, ao perceber que Maria Clara não era conhecedora de automóveis, informou que o preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado 70%. Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, 0 quilômetro, mas ela era inexperiente, tadinha. Entendia? Ela era, cá para nós, ela era burra mesmo, mas tá bom, mas inexperiência.
Contudo, após as explicações do proprietário, Maria Clara fechou o negócio. Sobre a situação apresentada no enunciado, assinale a opção correta. Qual que é o vício? Antes de mais nada. Diferença gritante de valores. Diferença gritante de valores. Ele está vendendo um carro por um preço 70 vezes mais caro do que ele vale. Ele não está ludibriando com relação ao bem em si, é aquele mesmo. Né? É que ele fala que fez manutenção. Exato. Aí que eu peço atenção de vocês com relação a valores. Exato. Com relação a valores. Porque veja bem, ó. O negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado. Porém, se o antigo proprietário concordar com a diminuição no preço, o vício estará sanado. Essa é uma característica da lesão. Essa é uma característica da lesão. Como o problema da lesão é o preço, a gente vai dizer que o negócio jurídico pode ser anulado por lesão. Por que pode? Porque se a outra parte concordar em adequar, não anula. A questão é o preço. Isso é o que a gente chama de princípio da conservação do negócio. A questão é preço. A mesma regra se aplica para estado de perigo. Como a questão é valor, a gente só anula se a outra parte não concordar em adequar o contrato. Mesmo tendo agido. Aí a gente vai discutir se cabe aqui uma indenização por perdas e danos ou não, né? Pela má-fé objetiva. Mas aí já é efeito. Já é feito. Na questão da validade a gente evita. Olha os outros. Maria Clara sofreu coação. Não, errado. O negócio jurídico efetuado por Maria Clara não poderá ser anulado, porque decorreu de manifestação de vontade por parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria não possui essa garantia. O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio jurídico efetuado pela filha, porém, como já se passaram 3 anos, isso não será mais possível. 2 erros. Primeiro, que o pai dela não pode fazer isso. A legitimidade é restrita. E segundo, porque o prazo é de 4 anos. Né? Daria ainda para anular. Aí, veja bem, para evitar, né, a celeuma de dolo e lesão, porque ele falou que colocou melhorias, né, e poderia estar induzindo a erro, mas estava cobrando um valor muito mais alto, se ele nem fala o nome do vício na questão. Ele nem leva em consideração o nome do vício. Mas é lesão por quê? Porque senão não poderia adequar o valor. Não poderia adequar o valor. Lúcia, essa aqui alguns vão reconhecer. Né? Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o Banco FDC S.A., reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, esse já falecido, e que não deixara, né, teve um acento ali, bens ou patrimônio a inventariar. O gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar o pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Considerando a hipótese acima e as regras do direito civil, assinale a afirmativa correta. O contrato particular de assunção de dívida assinado por Lúcia é anulável por erro substancial, pois Lúcia manifestou sua vontade de forma distorcida da realidade, por entendimento equivocado. O ato negocial celebrado por Lúcia e Banco FDC S.A. é anulável por vício de consentimento em razão da conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade e forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do ato. O instrumento particular firmado entre Lúcia e o Banco S.A. pode ser anulado sob fundamento de lesão, uma vez que Lúcia assumiu uma obrigação excessivamente onerosa, ficou errado ali, sob premente necessidade. O negócio jurídico celebrado entre Lúcia e Banco FDC S.A. é anulável por vício de coação, uma vez que a ameaça praticada pelo banco foi iminente e atual, grave, séria
e determinante para a celebração da avença. A ameaça, coação. Ameaça, coação. O ato jurídico em sentido estrito tem consectários previstos em lei e afasta em regra a autonomia de vontade, certo ou errado? Prova da CESP, né? Só para cogitar aí situações que podem ser cobradas na sua prova. Ato jurídico em sentido estrito, aquele que eu manifesto a vontade, efeitos decorrem da lei. Correto. Ato jurídico em sentido estrito tem consectários previstos em lei e afasta em regra a autonomia. Diferente do negócio jurídico, em que tem autonomia. Não constitui condição. Essa aqui eu lembro dessa prova, ministrei civil. Isso aqui foi uma prova de TRF, certo ou errado, da CESP. Caramba, teve um monte de gente que errou isso aqui. E sabia direito civil, o problema foi português. Né? Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos... Agora ninguém responde, né? Depois dessa. Não constitui condição a cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Certo ou errado? Certo. É termo. Né? O pessoal saiu bravo de lá quando saiu o gabarito. Ah, mas maioridade é termo. Por que está errado? Porque ele está dizendo não constitui condição. Ele não falou que é condição. Ele falou não constitui condição negócio subordinado à maioridade da outra parte. Não é condição, é termo. É termo. Maioridade é evento futuro certo. Né? Então é termo. A cláusula que deriva da vontade das partes e subordina o negócio jurídico a evento futuro e certo é denominada condição. Errado. Termo. Ainda que o negócio jurídico seja celebrado com termo inicial, este não suspende a aquisição do direito. Certo. Condição suspende a aquisição. Termo suspende exercício. Sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes, o negócio jurídico contratual é considerado existente, mas perde sua validade. Errado. Se não tem vontade, ele não existe. Degrau da existência. Assinale a alternativa correta sobre o negócio jurídico. É anulável o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Errado. Nulo. Forma nula. Lembra do contrato de compra e venda sem escritura pública. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas convalesce pelo decurso do tempo. Errado. Não considera tempo no nulo. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Perfeito. O termo inicial suspende a aquisição. Não, suspende exercício. As obrigações decorrentes de negócio jurídico nulo podem ser objeto de inovação. O professor Medina falou de inovação. Só que eu falei que a única salvação para o nulo é conversão substancial. É conversão substancial. Não, né? As nulidades do negócio jurídico devem ser pronunciadas pelo juiz, que também as pode sanar. Não, nulo não tem como sanar. O decurso do tempo faz desaparecer o vício. Ele está falando de nulidade. Não. O decurso do tempo não opera a confirmação, nem convalesce o negócio jurídico nulo. Perfeito. A única salvação para ele é conversão substancial. Prescrição e decadência. Vou caminhar lá para frente, está tudo no seu material. Para a diferença entre prescrição e decadência, tá? Que é o ponto mais comum. Hã? É, né? É uma boa. Né? Prescrição e decadência. Quais são as principais diferenças entre as duas? Primeiro, prescrição extingue pretensão. Tá? A pré de novo. A gente tem 3 prês no prescrição. Né? Prescrição extingue a pretensão. E pretensão é o que possibilita ao credor
exigir o cumprimento de uma prestação. Então, prescrição tem a ver com o direito das obrigações. Crédito e débito. Crédito e débito. O devedor não cumpriu uma prestação. E aí, consequentemente, surgiu para o credor uma pretensão de cobrar, de exigir coercitivamente. Só que esse direito de cobrar está subordinado a prazo prescricional. Prescricional. Decadência é a extinção do próprio direito, do direito material. Na prescrição, extingue só a pretensão. Pretensão. O direito ainda existe. Eu não tenho mais pretensão. Na decadência, não. Extingue o direito. O direito materialmente considerado. A prescrição tem relação com direitos patrimoniais, crédito e débito, obrigação, seja oriunda de contrato ou ato ilícito, crédito e débito. Decadência está relacionada a direito potestativo. Direito potestativo é aquele que não depende de outro. É um direito que é meu, só que o exercício dele pode estar subordinado a prazo. Por exemplo, garantia. Garantia, no contexto consumerista, prazo decadencial. É um direito meu. Por exemplo, prazo para anular um negócio. Eu tenho o direito de anular um negócio por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, relativa incapacidade, prazo decadencial. Prazo decadencial. A prescrição, ela pode ser renunciada, mas isso toma um cuidado enorme com isso aqui, pelo seguinte: os prazos prescricionais são prazos de ordem pública. Então, eles não podem ser criados nem modificados pelas partes. Se a lei me diz que o prazo prescricional, no caso concreto, é 5 anos, eu não posso extinguir esse prazo do meu contrato. Ou colocar que, no nosso caso, o prazo é de 3. Prazo prescricional é matéria de ordem pública. Eu não posso mudar, eu não posso criar, mas eu posso renunciar. Eu posso renunciar depois que ele se consumou. Pessoal, coloca isso aqui numa prática. Agora, eu devo 50 mil reais para a Mariana, não paguei, 5 anos para ela me cobrar. Não me cobrou, prescreveu. Ela não pode mais me cobrar. Prescreveu. E aí eu, devedor, renuncio à prescrição pagando o que eu devo. Pronto, renunciei o prazo prescricional. Ela não poderia mais me cobrar. Renunciei. Prazo prescricional a gente não cria, a gente não modifica, porque é matéria de ordem pública. Só que ele pode ser renunciado, tácita ou expressamente, depois que termina. Depois que termina. O prazo acabou, e aí eu renuncio à prescrição, pagando. Pagando. Ela não podia mais me cobrar, vou lá e renuncio. Decadência, se ela for uma decadência legal, ela não pode ser renunciada. Prescrição, como eu disse, prazo insuscetível de alteração pelas partes. Ordem pública. E decadência? Decadência eu tenho prazo legal, mas posso ter prazo convencional também. Quando você vai lá na Casa Bahia e compra a sua televisão, você pode contratar uma garantia estendida. Decadência convencional. Mas a lei já me diz um prazo de garantia. Decadência legal. Na decadência legal eu não posso mexer. Mudar, modificar, não posso porque é matéria de ordem pública. Na convencional, sim. Não tem problema. Prescrição pode ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição dentro do processo. Imagina que ajuizou-se ali uma ação de cobrança, o réu não percebeu que estava prescrito. Aí já saiu sentença, eu estou em 2º grau, caiu a ficha, já estava prescrito.
Pode alegar? Pode. Prescrição pode ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição. Um detalhezinho processual. STJ e STF tem que estar pré-questionado. Né? Para arguir lá em STJ e STF tem que ter pré-questionamento. Né? Mas eu posso arguir a qualquer momento ou grau de jurisdição. E decadência, professor? Também. Aqui não tem diferença, não. Tanto prescrição quanto decadência podem ser arguidas a qualquer momento ou grau de jurisdição. A prescrição admite suspensão do prazo, interrupção. Por exemplo, não corre prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Não corre prescrição entre ascendente e descendente, enquanto durar o poder familiar. Não corre prescrição contra aquele que está fora do país a serviço público. Então, são prazos, ou melhor, são causas suspensivas. Decadência não admite impedimento e nem suspensão, à exceção de um. Na decadência, só tem uma causa impeditiva. Menor de 16 anos. Não corre prazo decadencial contra menor de 16 anos. E aí, pessoal, pelo amor de Deus, não é essa que prova, tá? Nem decadência, nem prescrição. Não corre contra menor de 16 anos. O legislador vai dizer que não corre prescrição e decadência contra o incapaz do artigo 3º. O incapaz do artigo 3º é o absolutamente incapaz. Então, significa que corre prescrição contra relativamente incapaz. E decadência igualmente. Eu lembro de uma prova que foi sobre uso capião. Você sabe que uso capião é prescrição aquisitiva. Então, todas as regras se aplicam ali também. Quem foi meu aluno de Direito das Coisas sabe que eu cobri essa questão em prova. Cobro sempre. Essa questão em prova porque o pessoal erra. Né? E aí, se eu vou ficar de PF por pelo menos um aluno, que eu fique de PF com 40 alunos, não tem problema. Né? Pelo menos me fazem companhia. Mas, lembra da questão que foi assim, o sujeito invadiu um terreno, começou a exercer posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, sem justo título, imóvel acima de 250 metros. Ou seja, uso capião extraordinária, 15 anos. Não morava lá, com 15 anos. Exercendo posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, por 5 anos, o proprietário morreu. E ele deixou como único herdeiro uma criança de 5. Suspende o prazo. Para de contar. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. E aí a pergunta é qual era o prazo total, né, para conseguir o Zucapi. Então ele já tinha 5, suspendeu. Suspender não é interromper. Interromper zera. Suspender pausa. Né? Então ele tinha 5 anos, suspendeu. Até a criança completar 16, 11. 11, então mais 6 anos, né? 11 anos. Para eu contar o restante, faltava 10. Né? Então, ele vai precisar de 26 anos para o Zucapi. 15, que é o prazo do capião, e 11 que ficou suspenso. Só que na prova, o que o pessoal faz? Os que lembram que não corre prescrição contra incapaz, né? Porque tem alguns que nem lembram disso, costuma colocar que a prescrição volta a contar quando ele completa 18. Não corre prescrição e também não corre decadência contra absolutamente incapaz. Contra o incapaz do artigo 3º, portanto, o menor de 16 anos. Relativamente capaz, corre. Outra diferença, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. A decadência, grava, legal, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Convencional, não. A decadência legal pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Convencional, não. Aí, lá no direito processual, tem um link importante entre esses dois aqui. Ó. Porque prescrição e decadência pode ser arguida a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Qualquer momento, qualquer grau de jurisdição. A prescrição também pode ser reconhecida pelo ofício a qualquer momento. A decadência legal, o juiz pode reconhecer de ofício, convencional não. Então, se for uma decadência
convencional, o juiz tem que ficar quieto. Só que a parte pode arguir a qualquer momento o grau de jurisdição. Não interessa se é convencional ou legal. Prescrição e decadência podem ser arguidas a qualquer momento. Eu vou ter uma diferença quanto à possibilidade do juiz reconhecer de ofício. Porque a prescrição o juiz pode reconhecer de ofício, decadência legal também, convencional não. E a última diferença entre elas, prescrição está relacionada à ação condenatória. Decadência, ação constitutiva. Sobrou uma ação, que é a declaratória. Nós temos 3 espécies de ação aqui nesse contexto, né? Declaratória, constitutiva e condenatória. Condenatória, prazo prescricional. Uma cobrança, ação indenizatória, tudo condenar. Prazo prescricional. Ação constitutiva, decadencial, anular um contrato. Né? Decadencial. Exercer um direito de garantia. Decadencial. E declaratória? Declaratória não tem prazo. Lembra que o nulo é declaratório? O nulo não conserta no tempo, né? É uma ação declaratória de nulidade. Ação declaratória não se submete a tempo. Por exemplo, o sujeito quer ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade. É uma ação declaratória. Você pode ajuizar essa ação quando você quiser. Não tem problema. Né? Mas o pai já morreu. Você não tem problema. Pode ajuizar o reconhecimento de paternidade. Né? Mas ele já morreu há 40 anos. Tá bom, mas pode ajuizar o reconhecimento de paternidade. Só que aí, nesse caso, tem um detalhe. Petição de herança você já não tem mais. A ação de petição de herança é condenatória. E o prazo é 10 anos da morte. O prazo é 10 anos da morte. Né? Lembro logo quando eu me formei, tirei o OAB e comecei a advogar, minha irmã, porque aí vocês vão passar por isso, né? Porque aí você começa a ter um monte de parente querendo que você trabalhe para eles, e aí não quer pagar, e o problema é que não quer pagar o valor justo, e eles te ligam toda semana para saber como é que está o processo. Dá mais trabalho do que os outros clientes. Né? E aí, quando você começa a demorar, ainda fala mal de você ainda. Aí, minha irmã me liga e falou assim, Stanley, o seu Geraldo, que é o sogro dela, estava contando uma história aqui, né, no Natal, de que ele é filho de um dos homens mais ricos de Baixo Guandu, que é a cidade que eles moram, no Espírito Santo. Né, um coronelzão, lá no Espírito Santo tinha muito coronel. Coronelzão, dono da metade, a família dele é dono da metade da cidade. Só que ele é fruto de um relacionamento com a amante, que era empregada dele, etc. Então, o seu Geraldo nunca foi reconhecido filho. E aí ela perguntou, tem como ajuizar uma ação de reconhecimento? Tem. Tem quanto tempo que o sujeito lá morreu? Tem 40 anos. Tem como ajuizar reconhecimento de paternidade? Tem, só que ele não tem direito a nenhum centavo mais. Porque o reconhecimento de paternidade é declaratório, não se mete a prazo. A petição de herança é condenatória. Prescrição. Também. Ok? Para fechar, o decurso do tempo exerce efeito sobre as relações jurídicas com o propósito de suprir uma deficiência apontada pela doutrina em relação ao Código Velho. O novo Código Civil, a exemplo do Código Civil italiano e português, define o que é prescrição e institui disciplina específica para a decadência. Tendo em vista os preceitos do Código Civil, assinale a correta. Se um dos credores solidários constituir judicialmente o devedor em mora, tal iniciativa não aproveitará os demais quanto à interrupção da prescrição, nem a interrupção produzida em face do principal devedor, prejudica o fiador dele. O novo Código Civil, por conceituar o instituto da prescrição como extinção da pretensão e estabelecer que a prescrição, em razão de sua relevância, pode ser arguido, mesmo entre os cônjuges, enquanto casados pelo regime da separação obrigatória de bens. Não, entre cônjuges não pode ser arguido. Quando uma ação se origina de fato
que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição até o despacho do juiz que tenha recebido ou rejeitado a denúncia ou queixa-crime. Errado. Não corre prescrição civil até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Né? Se a decadência resultar de convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação de quem aproveita. Decadência convencional. A parte pode alegar a qualquer grau, qualquer momento ou grau de jurisdição. O juiz não pode reconhecer decadência convencional de ofício. É correto afirmar, prescrição acarreta a extinção do direito potestativo. Não, decadência. Não se pode renunciar à decadência legal, nem à prescrição, mesmo após consumadas. Prescrição pode ser renunciada. Os prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos, enquanto os prazos decadenciais legais não se suspendem ou interrompem, com exceção da hipótese de titular de direito absolutamente incapaz, contra o qual não corre prazo prescricional e nem decadencial. Menor de 16, não conta nem prescrição nem decadência. Né? A prescrição é a exceção que deve ser alegada pela parte que beneficia, enquanto que a decadência pode ser declarada de ofício pelo juiz. Prescrição o juiz também pode declarar de ofício. Próxima aula, direito das obrigações.